Mais um dia, hoje dormimos no estacionamento de um shopping, gente. Fazia tempo que a gente não dormia no estacionamento de shopping, em lugares tão movimentados, mas sim, hoje a gente dormiu num lugar movimentado, faz frio, mas a gente já organizou a casa. Primeira coisa que a gente faz é fechar a cama, organizar tudo. Aí a gente já tomou café e o Rômulo tá lá fora, porque hoje, apesar da gente estar no shopping, a gente tem um vizinho. Pronta? Nossa, E aí? viagem? Tava ali conversando com ele, francês, um casal francês, tem um filhinho bem pequenininho, ó. Adivinha que a primeira pergunta que ele perguntou Qual? se nós tava viajando na Europa. Eu falei, não, vamos viajar o mundo todo. Ele, uau, o mundo todo. Ele falou que era o sonho dele, que um dia ele vai realizar ainda, ele quer ir pra América do Sul. E ele queria saber como a gente planejou nossa viagem, como a gente fez com a questão financeira, como a gente se mantém na estrada, como todo mundo. É engraçado que uma das coisas que a gente sempre quando a gente encontra alguém, eles vêm olhar o nosso carro e aí perguntam, então vocês estão viajando, estão passando férias aqui? A gente fala, não, a gente tá viajando o mundo. Eles, uou, mas espera aí, com que dinheiro que vocês fazem isso? A gente tem vídeos linkados na descrição sobre o nosso trabalho, a gente já fez até piada sobre a nossa empresa. Além de trabalhar, que nos gera uma fonte de renda, a gente tem que fazer outras várias coisas para poder economizar na viagem, justamente para poder viabilizar isso. Viajar custa dinheiro, a gente consegue pagar parte disso, mas para que a gente possa se sustentar e que essa viagem continue sendo possível, a gente tem que economizar de diversas formas. Não, ele não é mão de vaca. Uma delas é dormir em estacionamento gratuito, como a gente está fazendo aqui. A maior parte das vezes a gente estaciona, como aqui, na frente do shopping, gratuitamente, que a gente pode usar o banheiro do shopping. De 2 anos na estrada, olha só que absurdo. Depois de 2 anos viajando, 730 dias, confere aí a conta, gente. A gente pagou para dormir só 80 vezes. Quanto mais a gente economizar, quanto mais a gente encontrar formas de viver barato na estrada, mais tempo a gente pode viver dessa forma. Porque eu não tô afim de voltar para casa tão cedo, você tá? Não, tu sabe que não. E aí, Mi, prontinho o café? Ela é uma formiguinha, ela tá sempre mastigando alguma coisa. A gente tava saindo e aí ele falou assim, ai, nossa, mas deu uma vontade de tomar um cafezinho. Aí você sabe o que eu já sei? Que ele vai querer, a gente vai fechar a casa, ele vai querer parar num próximo McDonald's. McDonald's ou, sei lá, qualquer café que você compra pra levar, aqui na Europa não é tão barato quanto era nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tomava um copo de café por 50 centavos de dólar, às vezes era 25, às vezes você abastecia o tanque e ganhava café. Toda vez que a gente chega num país, a primeira coisa que a gente começa a pesquisar, assim, pra economizar, preços de coisas, né? Então, por exemplo, é preço de diesel, preço de comida, preço de café, preço para comer fora. Então, assim, a gente sempre tem que ter uma ideia de quanto custa as coisas pra gente se reprogramar. A gente tem uma casa e essa casa a gente pode desfrutar de várias coisas. Por exemplo, acabei de fazer café. Aliás, é muito linda, né? Nossa, vou encostar não porque ela tá quente. Na Espanha não é barato pra tomar café. E aí, se a gente fechar a casinha e sair daqui sem café, o menino vai querer tomar café num lugar, vai ter que gastar, vai querer gastar 2 euros num café, enquanto 2 euros a gente compra um pacote de café, né, Ela já lindo? tá 3 anos junto, ela já me conhece. A gente tem uma decisão de viajar para um determinado lugar e aquele lugar é caro, a gente precisa economizar de alguma forma. Seja ele com comida, seja com transporte, ou seja com estadia. Pandurismo é diferente de ser uma pessoa segura. Eu acho que a gente é muito seguro porque quando a gente saiu, a gente deixou os empregos, a gente tinha um determinado quantidade, um valor de dinheiro. E esse valor que a gente tinha era tudo que a gente tinha. A gente não ia, se a gente fosse viajar, não trabalhasse nem nada, a gente ia ficar 2 anos viajando, né? Eu vou estar sem nada. Vai Voltar sem começar uma nada. vida do De zero, com quase 40 anos, sem nada. Vendo você com 40, né? Eu sou mais jovem. A gente decidiu trabalhar, mas mesmo trabalhando, gente, a gente sabe que não é igual a gente ter um emprego que a gente tem certeza que todo mês vai cair o dinheiro na nossa conta. Porque a gente tem o nosso próprio trabalho. Tem mês que a gente consegue mais trabalhos, tem meses que a gente não consegue nenhum trabalho. E como a gente não tem certeza que um mês a gente vai ganhar e o outro mês a gente ganha, a gente precisa ser seguro para ter sempre uma reserva para aqueles meses que a gente não ganha, a gente consiga sobreviver. Aqui na Europa, de um país, apesar de um país ser muito próximo ao outro, os preços variam bastante. Aqui a gente não pode pagar café, mas em Portugal a gente podia pagar o café.
Nos Estados Unidos a gente podia pagar o café. Na Alemanha a gente não pode pagar o café. Todo dia um cafezinho aqui, por exemplo, 2 euros toda manhã. No fim do mês, um café só na manhã, só de café são 60 euros. 60 euros. Então, você já pensou? Por mês? A gente consegue comprar 1 quilo de café aqui por 2 euros no super, que é muito barato. Então, por mês são 720 euros. 720 euros. Coloca isso em reais. 720 euros o quê? Por ano. Ah, por ano? Por ano. É. 2.520 reais. 2.520 só de cafezinho. De café. Pra onde você viajaria pra um 2.520 reais? Eu já sei pra onde eu viajaria. Pro Panamá, né, gente? Gente, mas vamos combinar, hein? Essa cafeteirinha aqui não é um luxo. Eu me privo de muitas coisas, mas não sinto falta de nada, não passo vontade e todo dia de manhã eu tomo meu cafezinho. Eu já fui muito mais gastadeira do que hoje. Mas assim, apesar da gente sempre economizar, eu nunca passo vontade de nada. Eu gosto do meu shampoo, eu vou lá e compro o meu shampoo específico. Eu quero uma cafeteirinha azul nova, eu vou lá e compro a cafeteirinha azul nova. Então uma questão é tipo gastar com inteligência. E outra que todo mundo me chama de pão de vaca. Pão de vaca. Ele é muito ruim de ditado. E muitos me chamam de mão de vaca, mas quantas vezes eu falo pra ele todo dia, vai lá e compra roupa, vai lá e compra tuas maquiagens, compra Não, teus todo dia cremes, ele não fala não. compra shampoo. Leandro, Não, todo dia você não fala isso. mas eu falo, sabe o que acontece? Cara, só ela porque não a vai cam- lá e compra. Só porque a câmera tá ligada, ele tá querendo... Homem, vai no shopping e compra. Vamos lá no shopping. Comprar Não, outras lindo, vamos lá no coisas. shopping, eu tô falando sério. Não, mas eu falei isso. Vamos era lá ó- no shopping, gente. Era ontem. Vamos lá no shopping. Literalmente estamos no shopping. O shopping tá ali em cima. Quê? Mas falar em shopping, a gente tem que ir no super comprar comida. A gente só tem bolacha, né? Tem bolacha. A gente tem manteiga. Gente, a gente tem uma garrafa de groselha. A única coisa que a gente tem pra se alimentar é uma garrafa de groselha. Só foi eu dizer que não era pão duro, ela resolveu comprar umas roupinhas. Falar nisso, falar em roupinhas. Te espero ali na praça de alimentação. Na praça? Na praça, nós estamos na Espanha. Ok. Te espero ali na praça de alimentação. Eu não fico na loja com ela porque ela se sente pressionada e achando que eu tô querendo ir embora. Ela fica ali sozinha com o tempo, ela faz as coisas dela com calma, sem se preocupar que eu tô ali do lado vigiando ela. Every time you look at me. Pagou a língua, né, lindo? Paguei a língua. Só porque você falou assim, não, eu não sou pão duro. Eu falo, opa, deixa eu aproveitar, então vamos comprar. Demorou 1 horinha na loja? Me conta o que tu achou. Comprei uns shorts. Nesse inverno eu comprei uns shorts. Então ela conseguiu comprar um short, que sorte, eu tava com medo, viu? Vou te contar por quê. Nesse tempo que tu tava na loja, eu tava analisando aqui o nosso extrato e tá quase acabando o nosso dinheiro. Outra forma que a gente sempre economiza é em supermercado. Sempre quando a gente chega num novo país, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual supermercado que é barato. Porque em qualquer lugar sempre tem as marcas de supermercados que são mais caros, os mais baratos. A gente compra isso aqui, que é um kit sopa, que custa R$1,50 e eu acho super barato e dá pra fazer uma sopa super gostosa. Então a gente tá num supermercado que não só é barato, mas ele tem uma seção que tudo que tá prestes a vencer, eles colocam um preço bem baixo. Primeiro porque a nossa geladeira e a parte para armazenar comida nossa é bem pequena, então a gente tem que ir várias vezes na semana no supermercado. Então não tem por que eu comprar uma coisa que a data de vencimento tá lá na frente. Então eu posso comprar coisa que tá prestes a vencer porque com certeza eu vou consumir antes do vencimento. Frango 30% mais barato. Esse aqui é um sanduíche que eu sempre compro, queijo e presunto, porque eu não como tomate, nada mais, então eu sempre levo esse. Esse aqui pra ti, ó, saladinha. Nossa, tá super barato. Gente, compensa demais. Então, uma dica, se for viajar, procura um supermercado de desconto, porque aqui na Europa é muito comum tudo que vai estar prestes a vencer, eles colocarem descontos assim, bem baratinhos. E olha só, isso aqui ainda tem 4 dias do vencimento. Eu consumi hoje. Chegamos de novo na casinha, encontramos um lugar pra dormir, tá super tranquilo, a gente vai dormir numa rua que é um pouquinho deserta, mas de qualquer forma passa carro, então se vocês escutarem barulho de carro, normal. Ô, Mi, tá aberto o gás ali? Tá aberto o Quê? gás? Vê se tá aberto o gás. E agora, Fazer um cafezinho. fazer um cafezinho, porque hoje fomos fortes, não compramos cafezinho na rua pra economizar, vocês estão vendo como é que a gente economiza, né? Mas uma coisa que ele tá postergando pra fazer já há O quê? bastante tempo, e tem uma coisa... Nossa, tem criança brincando na rua. É transferir dinheiro.
A gente faz amanhã da manhã. Não, eu tô falando sério. Uma coisa que a gente faz também para economizar dinheiro é transferir o dinheiro da nossa conta do Brasil pra nossa conta aqui na Espanha. E a gente usa uma ferramenta que a gente consegue economizar dinheiro transferindo o dinheiro de um lugar para outro. No começo da viagem, a gente usava cartão de débito aí do Brasil no exterior. A gente perdia muito com a conversão de moeda. Então, por exemplo, se meu dinheiro está no Brasil, eu tenho dinheiro em reais. E aí eu vou mandar para Espanha, por exemplo, aqui é euro. Então tem que fazer essa conversão. Só que de repente os bancos aí do Brasil, eles faziam uma taxa de conversão assim muito ruim. Depois disso a gente começou a usar nos Estados Unidos bastante o Visa Travel, que como funciona? É um cartão pré-pago. É um cartão pré-pago. Então a gente tira da nossa conta e coloca no pré-pago. Só que ainda assim, a taxa de conversão é péssima. E a gente parou de usar. E assim, a gente perdeu já tanto dinheiro com isso e praticamente eu acho que 1 ano e 8 meses da viagem a gente fez dessa forma e perdeu dinheiro dessa forma. Então a gente encontrou um método diferente, mas ainda assim, esse método a gente sempre compara com outras ferramentas para ver se todo mês ele ainda assim, ele é o mais viável e o mais barato. Quanto precisa passar, Mi? Passa 500 euros. 500 euros? Aham, passa 500 euros. O nosso orçamento por mês é 1.000 euros. A gente já fez uma remessa de 500 euros alguns dias atrás. Então nós vamos transferir hoje os outros 500. E para transferir o dinheiro do Brasil aqui para a Espanha, a gente utiliza o TransferWise. Ele tem um site, também tem um aplicativo. A gente já fez um vídeo no canal, vou deixar linkado aqui falando um pouco dele. Mas também, aproveitando que eu vou fazer essa transferência agora, eu vou mostrar pra vocês. Uma dúvida que muita gente teve quando nós fizemos o primeiro vídeo era que a gente falou que a gente abriu conta nos Estados Unidos e depois quando a gente veio pra Europa, a gente abriu conta na Espanha. E sim, a gente abriu conta e não teve dificuldade nenhuma. Por quê? Nos Estados Unidos a gente conseguiu abrir a conta só com o nosso passaporte. A gente abriu num banco que exigia só o passaporte e um comprovante de residência. Esse comprovante de residência podia ser um comprovante de residência do Brasil. Não sei se todos os bancos são assim. O banco que a gente abriu tinha essa possibilidade e a gente já teve o feedback, a gente teve já outras pessoas que disseram que é muito fácil abrir. Então, sugiro que vocês consultem se você tem interesse em abrir conta no exterior, enfim. E aqui na Espanha a gente conseguiu, primeiro, porque o Rômulo é espanhol, ele tem uma cidadania espanhola, então ele tem toda a documentação para abrir. Mas a gente tem amigos que não têm a documentação espanhola, mas que conseguiram abrir a conta aqui na Espanha. Eu não posso falar por outros países na Europa porque eu não conheço, mas na Espanha sim é possível abrir sem ser cidadão do país. Para fazer o cadastro do TransferWise é muito fácil, pode fazer com a sua conta do Facebook ou do Gmail. Como eu já tenho, eu já entro e já vou direto na parte de enviar dinheiro. Daí já me aparece a tela, eu coloquei R$1.800, vai chegar na minha conta aqui na Espanha 511 euros. No lado tá ali todo o valor da taxa e o IOF já incluso nesse valor. Então a TransferWise está me cobrando R$43 desse envio somente. E vai chegar na minha conta os 511. Embaixo ali tem a taxa de conversão de R$1 para 29 centavos de euros. E diz que vai chegar dia 5 de janeiro na minha conta. Isso aqui é uma data estimada, mas sempre chega antes. Daí eu clico em continuar. Peraí, antes de continuar, vamos fazer... Porque eu não sei, gente. Eu sou sempre assim. Eu sempre em que eu encontro uma outra ferramenta, eu gosto de pesquisar para ver se realmente o que a gente está usando é realmente barato. Eu ouvi falar que tem uma ferramenta que chama Shum. Comparando com o Shum, TransferWise sim é mais barato. Vamos enviar agora. Vamos ver em quantos minutinhos eu envio o dinheiro, né? E aqui o próximo passo vai cadastrar a conta do exterior para receber o dinheiro. No meu caso, já tenho ela cadastrada, eu clico nela. Uma vez confirmando, ele vai abrir uma página para mim já emitir o boleto. Então eu clico em solicitar o boleto. Agora que eu recebi o boleto, eu vou pagar esse boleto. Esse dinheiro vai sair da minha conta lá do Brasil. Ele vai ir para a TransferWise, a TransferWise vai receber esse dinheiro. E depois de 1, 2 dias, a TransferWise vai enviar esse dinheiro para minha conta da Espanha. O que eu gosto do TransferWise é que eu não preciso sair de casa, por exemplo, ir numa casa de câmbio, que a gente fazia muito. Então eu entro no meu banco online. Não sair de casa mesmo, né? Porque a nossa casa ela pode levar a gente pra qualquer lugar. Nossa, mas mesmo assim... Eu me lembro quando eu morava na Espanha, lá em Madrid. Todo mês eu ia mandar um dinheirinho pro Brasil. Todo mês eu parava na fila lá no Centro do Sol. A fila era assim, era gigante. Eu ficava horas e horas pra mandar dinheiro. Gente, por acaso estão soltando até fogos. Eu acho que eu acho que estão até celebrando a gente aqui, porque estão soltando fogos. Agora eu pago o boleto com código de barras, aqui direto no meu telefone, com o Home Bank. Deu. Então agora que tá pago, eu vou receber daqui a pouco um e-mail do TransferWise e nesse e-mail ele vai dizer
confirma o recebimento do seu dinheiro e ele vai dizer que até 7 dias esse dinheiro vai estar aqui na minha conta da Espanha e assim eu vou poder comprar mais roupinha pra mim. Eu acho que muita gente pergunta como é que a gente faz pra economizar dinheiro e são pequenas coisas assim, não tem um segredo gigantesco pra fazer, pra gente economizar. É importante nas pequenas coisas a gente não ter preguiça de pesquisar, de procurar lugares mais baratos, por exemplo, no supermercado. A primeira coisa que a gente faz quando encontra uma pessoa que mora no país que a gente está visitando é perguntar onde tem supermercado barato, onde a gente pode comprar coisas com desconto, porque são pequenos descontinhos. Por exemplo, se eu economizo 2, 3 euros por dia, imagina isso no final do mês ou imagina isso no ano. Mesma coisa com transferência de dinheiro. A gente já notou, a gente tem ele que controla a planilha, porque eu não sou muito boa em matemática. Fazer conta é com ele. Ele sempre me mostra e na planilha a gente consegue ver o tanto que a gente perdeu de dinheiro nesse meio de transferência, porque a gente transfere dinheiro todo mês, e agora o que a gente consegue economizar. Então, pequenas coisinhas, é tipo 3, 4 euros, é na taxa de conversão, é no supermercado, é evitando pagar pra dormir. Por exemplo, a gente tá no meio de uma rua, dormindo hoje, por quê? Não tem necessidade nenhuma da gente pagar camping, porque a gente tá numa cidade que é segura, que a gente encontrou um lugar pra estacionar super tranquilo, quer dizer, faz um pouquinho de barulho de carro, mas ok, tem criança na rua, ok. E também queremos saber de vocês, o que vocês fazem pra economizar dinheiro? A gente economiza dessa maneira pra viajar o mundo. Mas quem sabe tem alguma coisa que a gente poderia fazer e não faz, né? Então deixa nos comentários aí o que vocês fazem para economizar, qual é a dica que vocês têm também. Também vou deixar o link do TransferWise aqui, o primeiro link da descrição. E agora eu quero tomar meu cafezinho. Nossa, mas já tá tarde pra tomar café. É engraçado que muita gente coloca nos comentários que o Rômulo parece o pai do Július, do Todo Mundo Odeia o Chris, porque o pai dele é tipo super pão duro, que economiza com tudo e tal. Gente, se vocês querem viajar, se vocês querem realmente conhecer algum lugar, tem que começar economizando de alguma forma. E não dá pra, tipo, continuar a vida normal, gastando, balada, festa. Tem que se privar. Tem que se privar de alguma coisa. 6 meses antes de viajar o mundo, eu e ela, a gente ficou trancados num apartamento, planejando essa viagem sem gastar nada. E às vezes não é tão legal, não é super legal falar assim, eu tenho que economizar. Mas se a gente tem o sonho, se a gente quer continuar viajando por bastante tempo, a gente tem que se privar, a gente tem que ser inteligente gastando o nosso dinheiro ou economizando o nosso dinheiro pra se manter mais tempo na estrada. Pra continuar na estrada. Por exemplo, agora a gente poderia comprar um café na rua, mas não, a gente vai usar nossa canequinha e nossa garrafinha. Então eu espero que com essas dicas de hoje a gente possa inspirar ou ajudar alguém que tem um sonho de viajar. De repente a gente tem vontade de ter as coisas, só que às vezes a gente pensa assim, nossa, pra ter uma televisão eu vou ter que economizar R$1.000. Eu nem sei quanto custa uma televisão, mas no Brasil. Mas vamos dizer que uma televisão custa R$1.000. E às vezes fala, nossa, eu não consigo guardar nem 100 por mês, imagina R$1.000, eu vou ter que entrar num carnê. Carnê, nossa, é muito antigo falar carnê. Mas não é, gente. É tão fácil você economizar um pouquinho por dia, sabe? São pequenas coisinhas. Ou, sei lá, de repente, a comida que eu como na cantina da escola, ou é o salgadinho que eu como na faculdade, ou sei lá, é a bala que eu compro todo dia, o chocolate que eu compro depois do almoço todos os dias. São coisinhas bem pequenas que dá pra fazer, pra juntar dinheiro, pra poder fazer coisas diferentes, sei lá, comprar uma televisão ou fazer uma viagem pro exterior ou visitar uma cidade diferente que você não conhece. Eu vou ficar muito feliz se ao final desse ano, nós estamos em janeiro, que em dezembro alguém me escreva, mande uma mensagem, um comentário ou um e-mail e diga: Rômulo, economizei durante 1 ano e tenho tanto e tô muito feliz, vai ser muito legal receber uma mensagem dessa. Eu também vou ficar muito feliz se a gente conseguir economizar pelo menos 1 euro por dia, porque aí no final do ano a gente vai ter 365 euros, né? Aí a gente pode comprar uma coisa. Então vamos ver se no final do ano vocês vão poder contar pra gente se a gente economizou e a gente vai poder contar pra vocês, olha, lembra? 365 euros na conta. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra nos ajudar na divulgação do vídeo. Deixa um comentário bacana se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se não gostaram, se querem ver isso, não querem ver, blá, blá, blá. Pra ter certeza que vocês chegaram até o final do vídeo, deixa um comentário bem bacana aqui no final. Sei lá, seja criativo hoje. E nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Can we make this even better? Somewhere close by.